Você publicou no GGN uma análise sobre os kids pretos, né, como estão se organizando como uma força dentro do Exército, com foco em desgastar as próximas Forças Armadas. A gente até vinha discutindo isso anteriormente com a Elô, e eu queria que você falasse um pouco, né, a gente pode supor que esse golpe foi tramado pelos kids pretos sem anuência do comando do Exército? Não, o que houve foi duas coisas aí. Você tem dentro do Exército, como mostrou o desfecho final, você tinha a maioria do alto comando legalista. Você teve o próprio comandante-chefe lá que impediu o golpe. Mas o grupo organizado era os Kid Pretos. Eles organizaram, e daí eles caminharam em cima da falta de organização do lado legalista do Exército. Então, quando lá atrás eles começam a articular as aglomerações em torno de quartéis, o alto comando deixou. Eles, pelo que revelou até agora, eles articulavam até os caminhoneiros. Articularam atentados. Você teve aí 4 tentativas de derrubar torres de alta tensão. Articularam a invasão do Palácio. Então, digamos, dentro das Forças Armadas, eles criaram um mundo à parte do qual fazia parte o Braga Neto, né? Então, eu conversei com pessoas que têm acesso lá ao alto comando. A grande dúvida deles é o que fazer com os Kid Pretos. Tentar limpar aí dos conspiradores, acabar com os Kid Pretos. Porque, veja bem, gente, nós estamos falando de terroristas, não estamos falando de insurgentes, não. São pessoas que mandam matar. Aliás, cá para nós, hein? A coragem pessoal do Alexandre Moraes é algo que vai entrar para a história, aí, com todas as ressalvas ao passado dele, né? Então, o alto comando hoje, você vai ter um trabalho de desmonte aí, pelo seguinte: se vier 2026, desgaste aí das esquerdas, desgaste das forças progressistas, e entra um Tarcísio de Freitas aí, daí você tem aí o terrorismo tomando conta do país. O Tarcísio é o cara... O Tarcísio, você pega o atrevimento do Bolsonaro, coloca uma estratégia mais adequada lá, você vai dar no Tarcísio de Freitas, né? Você pega aqui São Paulo, a polícia militar sempre foi uma polícia que o bolsonarismo contava, quando teve as invasões lá em Brasília toda, contava com a articulação das polícias militares. Já tinham feito um trabalho de cooptação das polícias militares. Houve uma enorme engenharia da Procuradoria-Geral da República com os procuradores estaduais para decretar estado de emergência, porque estado de emergência a Polícia Militar não pode sair dos quartéis. Agora você vê, chega o Tarcísio aqui, entrega a Polícia Militar, afasta o alto comando da Polícia Militar de São Paulo, que tinha profissionais aqui, e entrega por um sanguinário aí que está disposto a tudo. Está disposto a tudo. Agora, você imagina se esse sujeito consegue chegar em Brasília, o que vai acontecer com as Forças Armadas e os Kid Pretos? Olha, uma grande contribuição para a democracia brasileira foi a falta de coragem do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse mais coragem aí, a gente estava em maus lençóis. Agora, o Tarcísio é um cara sem limite, viu? E é um cara que atua estrategicamente, se junta com militares. Ele abriu espaço para os negócios militares dentro do governo, porque hoje você pega grande parte, digamos, da resistência aí dos Kid Pretos, foram as sinecuras que arrumaram para eles aí dentro do governo. Todos eles com cargos aí, militares de baixa patente, arrumaram cargos para todo lado, em escolas militares, lembra, do Ministério na Previdência Social, enfiaram esse pessoal para todo lado aí, o Tarcísio arrumando negócios para as empresas militares. Se vocês derem uma pesquisada no Google, vocês vão ver o Braga Neto querendo que o Paulo Guedes liberasse recursos para obras que estavam inacabadas poderem ser completadas. Aí você fala, rapaz, um general keynesiano, nada. Na ponta você tinha empresas de engenharia ligadas a militares da reserva e tudo, né? Então vai ser um baita desafio aí para o próximo ano, os militares legalistas aí conseguirem desarmar essa bomba de militares que não são apenas rebeldes, são terroristas, né?
Importantíssimo, Will. Eu só gosto de fazer 2 reforços sempre que são importantes. Ser legalista não é mérito, né, gente? É obrigação. Assim. Se você não for legalista, você é um criminoso, tem que ser preso. Que é o que esses militares estão sofrendo agora. General, tenente, coronel, coronel. E outro ponto importante é que essas são as forças de elite do Exército Brasileiro. Não é um bando de recruta, um pessoal que começou ontem, pessoal que foi fanatizado pelo WhatsApp. São anos e anos de uma formação golpista oferecida pelas Forças Armadas, com a anuência das Forças Armadas. Isso não aconteceria se nós tivéssemos uma formação de democracia e de função constitucional para os militares brasileiros. Só acontece porque as Forças Armadas do Brasil são fábrica de golpista e continuarão sendo até que a gente mexa nos currículos e nas entranhas dos militares. E eu acho importante também salientar o seguinte, gente, colocar em perspectiva de uma forma adequada, que esses últimos eventos, esses áudios, essa questão do envenenamento, do assassinato, não são casos isolados. Tudo isso é um processo que já dura agora pelo menos 10, 11 anos. Tudo isso começa em junho de 2013. Primeiro, todo governo que tem o mínimo viés progressista ao longo da nossa história, em 202 anos de república hoje, o governo Lula é o primeiro que efetivamente, com todas as críticas e tudo que possa ser apontado contra os governos Lula, o governo Lula é o primeiro que tem qualquer viés progressista no sentido de organizar políticas afirmativas, políticas sociais. Isso não sou eu que acho, tá? Não é a minha opinião. Isso está dado. Nenhum governo antes, em 202 anos de república agora, fez qualquer tipo de política afirmativa, políticas sociais, etc. Qualquer governo que tenha minimamente essa inclinação vai estar constantemente sob a tentativa de golpe organizadas por forças estruturais do país. O que acontece é que a partir de junho de 2013, por forças exógenas maiores, que eu não vou ter tempo de explorar aqui com vocês nessa ocasião, cria-se um cenário ideal para que, sobretudo, a direita liberal, mas que para várias outras parcelas da população também, começassem a estimular a queda da Dilma, começassem a vaticinar o antipetismo. Isso começa ali em 2013. O golpe que a gente está vendo hoje começa ali. Ele já tem 10, 11 anos. Você quer um exemplo muito claro disso, Nassif, Will e Vivi? Sabe, vocês lembram na época da Lava Jato, qual que era o apelido do Lula? Qual que era o apelido do Lula? Que era dado... Nine. Era o Nine. Que era colocado pelo Sérgio Moro para, de alguma forma, atingir a imagem do Lula. Como sendo alguém chucro, um analfabeto, cachaceiro. Tudo isso era utilizado contra o Lula. Qual que é o apelido agora, William, dessa operação que se descobriu contra o Lula? Jeca. Você entende? Vai absolutamente ao encontro disso que eu estou propondo. Agora ele é o Jeca. Ele é o cara pouco sofisticado, é o analfabeto, é o cachaceiro, é o cara que não tem condição de governar um país. Então veja que o golpe que a gente está escrutinando agora, que envolve assassinatos, envenenamento, plano para explodir ministro do STF, isso não começou agora. Isso é um processo contínuo que já tem 10 e 11 anos, só que com a ascensão do próprio bolsonarismo, ganha esse caráter mais virulento, mais militar, que agora traz assassinatos e envenenamentos para a equação. Mas essa gente vem tentando destruir o Lula desde a década de 80. Nada disso é novo. Ele já foi o Nine, ele já foi o Sem Dedo, ele já foi agora ele é o Jeca, entende? Nada disso é novo e existe um processo constante aí, Nassif. Só para lembrar, o Heleno foi o motorista do Silvio Frota, incumbido de ir até o aeroporto receber os generais que o Geisel tinha convocado para Brasília e levar para o Estado-Maior. Agora, nesse período do Silvio Frota, que foram 3 anos, 74 a 77, foi o período em que você teve o maior número de mortes suspeitas. Na época veio aqui um emissário da CIA aqui que ensinou como matar as pessoas sem demonstrar, que era uma das táticas aí dos Kid Pretos aí. Nós tivemos nesse período as mortes suspeitas de Jango, que a suspeita que trocaram o remédio dele, de Lacerda,
que morreu de infarto aí também inesperadamente, do Juscelino num acidente que foi levantado aí, que foi um acidente provocado, da Zuzu Ângel, que era a principal voz contra o regime militar fora do Brasil por conta do prestígio que ela tinha como modista e tudo. Tivemos do Sérgio Fleury, o cara do Doicode aqui, que na época ele se envolveu com a irmã de um jornalista de esquerda, se envolveu amorosamente aí. Estavam pensando até em fugir do país, ele morre num acidente muito mal explicado. Todo esse período, toda essa técnica de matar sem deixar rastro, eles tentaram trazer agora. Agora, eu chamo a atenção também de um outro governo que foi derrubado, que foi o governo Jango, que ele foi derrubado quando ele tentou definir um conjunto de reformas de base para criar uma classe média, que acolher, especialmente o pessoal do Nordeste, que vinha em êxodo rural aqui por conta da seca, montou o plano trienal lá do Celso Furtado, tentou montar um conjunto de políticas públicas aqui, foi derrubado. Nós nunca tivemos governo de esquerda, assim, nesse sentido radical. Eram governos que tentavam dar um mínimo de civilidade aqui ao capitalismo brasileiro, mas nem isso se aceitava.